Torcedor Santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e vamos falar sobre Ceará e Santos, que se enfrentam neste sábado a partir das 21 horas. Santos jogando fora de casa, o retrospecto jogando longe da Vila Belmiro não é bom. Santos tem apenas uma vitória, que foi contra a Chape, no dia 1º de agosto. Então faz tempo que o Santos, inclusive, nem vence no Campeonato Brasileiro. Foi exatamente a última vitória e a única vitória fora de casa. E bom, vamos falar sobre os desfalques que o Santos terá para essa partida, uma mudança no esquema tático, mudança na escalação do Santos. Vamos comentar juntos, porque eu quero a participação de vocês aqui nos comentários. Mas antes, eu quero dar o recado da OneFootball, que é o aplicativo para você ficar por dentro de tudo que acontece no futebol mundial e principalmente no Santos Futebol Clube. Você vai receber notícias, escalações, tempo real, as estatísticas que a gente sempre fala aqui nos nossos vídeos, a gente sempre retira por lá. E se você gosta do campeonato alemão, da Bundesliga, você vai assistir ao vivo e gratuito. Então não tem nada melhor, né? Acompanhar a Bundesliga sem pagar nada, apenas baixando o aplicativo da OneFootball. O link está aqui na descrição para você ter acesso a tudo isso que o aplicativo oferece. Vou colocar também aqui, ó, o QR Code para você também conseguir baixar. E bom, vamos então para as informações de Ceará e Santos que se enfrentam neste sábado. Vamos começar inicialmente com os desfalques do Santos, começando por Vinícius Balieiro. Porque o Balieiro foi relacionado e jogou como titular, né? Foi zagueiro contra o Atlético Paranaense. O Santos tinha vários desfalques, então meio que ficou sem opção, né? Tinha que colocar o jogador, porque senão teria mais problemas ainda. Só que o Balieiro, para quem não sabe, está num processo de renovação com o Santos, ou pelo menos discutindo essa renovação. Está emperrada, né? O pai do jogador está fazendo algumas exigências, então ele não foi relacionado para essa partida contra o Ceará. Então, mais um desfalque para o time do Santos. O Sanches, ele torceu o tornozelo contra o Atlético Paranaense, não é nada que preocupa, deve voltar no próximo jogo contra o Juventude, mas para essa partida foi poupado, né? Vale ressaltar que o Sanches também, né, vinha com um desgaste físico que era evidente nos jogos, a gente sempre também comentava aqui sobre isso. Não teremos o Luiz Felipe mais uma vez. O Luiz Felipe é outro que deve reforçar o Santos contra o Juventude. Madison segue fazendo um tratamento específico para esses problemas articulares, nessas dores que ele está sentindo. Kaique, pelo menos mais um mês fora. O Kaique teve uma lesão um pouquinho mais séria, que demanda mais cuidado, então deve ficar mais tempo fora. O Lucas Braga, que está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo na partida contra o Bahia. O Tardelli está melhorando o condicionamento físico. Saiu até uns burburinhos, né, nas redes sociais. Ah, será que ele vai sair do Santos? Será que é por conta, né, do último ocorrido que aconteceu? Mas a assessoria do Santos disse que estava no planejamento ele jogar alguns minutos contra o Atlético Paranaense e ser poupado para o jogo diante do Ceará para melhorar, né, ainda mais o condicionamento físico. Né? Faz parte desse planejamento. Dito isso, os desfalques, vamos aos relacionados para essa partida. Goleiros: João Paulo, Jandrei e Diógenes. Laterais: Pará, Felipe Jonathan e Moraes. Zagueiros: Emiliano Velasquez, fazendo a sua estreia, Wagner Palha, Danilo Boza e Derek. Meio-campistas: Camacho, Gabriel Pirani, Jean Mota, Ivonei, Vinícius Anocelo, Augusto e Luizinho. Ou seja, Lacava, que era uma grande expectativa da torcida, né? Vocês sempre perguntam do Lacava, não foi relacionado. Atacantes: Marinho, Marcos Guilherme, Léo Batistão, Raniel, Marcos Leonardo e Ângelo. Vale ressaltar que o Marcos Leonardo também está no processo de renovação. Só que, diferente do Vinícius Balieiro, o contrato do Marcos Leonardo, né, é maior, ainda vai demorar um pouco mais para expirar com o Santos. Já o Balieiro, a partir de outubro, ele pode assinar um pré-contrato. Então, imagino que por isso que o Marcos Leonardo foi relacionado e o Vinícius Balieiro não. Dito isso, como o Santos vem treinando, na informação da Gazeta, como o Santos treinou para essa partida contra o Ceará. João Paulo, Danilo Boza, Emiliano Velasquez e Wagner Palha, ou seja, 3 zagueiros. Pará, Camacho, Giamota e Felipe Jonathan, Marinho, Marcos Guilherme e Léo Batistão, ou seja,
sai Pirani e entra Giamota. Isso é uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Marcos Guilherme também na entrada no lugar do Lucas Braga. E vamos então comentar sobre essa escalação. Fiz algumas anotações aqui sobre essa provável escalação do time do Santos. Como será que esse time vai jogar? Será que vai jogar com uma linha de 5, né, com 3 zagueiros e os laterais de uma maneira mais recuada? Ou será que os laterais vão participar, de uma certa forma, da criação de jogadas do Santos? O Pará não é muito a dele, pode ser que isso acabe caindo um pouco no colo do Felipe Jonathan. Mas como será esse posicionamento desse time do Santos? Será que os laterais vão ter a função de ajudar o meio-campo ou será que vão ter a função, né, de ficar um pouco mais recuado, ajudando ali na defesa? Vale ressaltar que o Santos tem que tomar cuidado para não tomar gol e precisa criar chances para fazer gols. Então, tem que tomar cuidado para não ficar só um time muito defensivo e, né, os atacantes, de uma certa forma, ficarem mais isolados. Tem que tomar cuidado. Outra questão, o Marcos Guilherme. Marcos Guilherme ele vem sendo praticamente um coringa nesse time do Santos, joga em trocentas posições. Só que, com a saída do Lucas Braga, porque ele está suspenso, tem algumas possibilidades. Ou o Marcos Guilherme jogar um pouco mais pelo meio-campo, né? Aí não seriam dois atacantes, seriam seriam dois atacantes e o Marcos Guilherme um pouco mais ali no meio-campo, ajudando na criação das jogadas, ou 3 atacantes com o Marcos Guilherme fazendo a ponta esquerda. Então, algumas variações que podem acontecer, né? A gente pode tirar várias ideias aí só dessa provável escalação do time do Santos. Em relação ao Giamota, eu não teria colocado o Giamota. Ele não é esse cara para conseguir armar jogadas para o Santos. Acho que o Pirani é um jogador mais indicado para esse momento do time do Santos. Precisa melhorar o posicionamento? Sim. O Pirani, em alguns jogos, tem deixado um pouco a desejar, tem se confundido em relação ao posicionamento, mas eu acho que é um jogador mais indicado para isso do que o Giamota. Mas é aquilo que a gente sempre comenta, né? Tem o segundo tempo, o Carille pode fazer substituições, tirar o Giamota e colocar o Pirani. Outra questão também em relação ao Ângelo, né? O Ângelo jogou muito bem contra o Atlético Paranaense ali nos minutos finais, deu uma canseira na zaga do Atlético Paranaense. Poderia entrar como titular? Poderia. Mas, como eu falei da questão do Giamota e do Pirani, é aquilo também. Para o segundo tempo, dá para você colocar o Ângelo e ele fazer aquela correria, ir para cima, né? É um jogador bastante incisivo que pode ajudar o Santos na segunda etapa, visando o segundo tempo. Então, são algumas questões que a gente precisa levar em conta para saber como esse time do Santos será postado. Eu sempre falo aqui o que o Carille disse na coletiva de apresentação dele. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tira. O Santos vai jogar totalmente defensivo porque vai jogar com 3 zagueiros. Não. Às vezes o time do Santos vai jogar um pouco mais avançado, né? Principalmente os laterais, e não é totalmente defensivo. Às vezes a forma como o time está escalado não necessariamente será o posicionamento dos jogadores, né? É como o time vai se portar em campo. Então, vamos aguardar. Confesso que estou ansiosa. Confesso que estou ansiosa. Obviamente, o Santos precisa não tomar gols. Não tomando gol já é um grande avanço, mas precisa fazer gols. Precisa fazer gols, principalmente porque eu estava olhando algumas informações do time do Ceará. E se por um lado o Santos não vence desde o dia 1º de agosto, né, que foi a última vitória no Brasileiro contra a Chapecoense, e fora de casa, né, inclusive foi a nossa primeira vitória fora de casa, o Ceará também não vem bem. A última vitória foi contra o Fortaleza e depois disso o Ceará empatou com o Atlético Goianiense em casa, perdeu para o Corinthians fora 3-1, empatou com o Flamengo 1-1, perdeu para o América Mineiro e Grêmio fora de casa 2-0 as duas partidas. Então vem aí de 5 resultados onde não consegue uma vitória a equipe cearense. Não está bem com o Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes que assumiu o time do Ceará não está bem, porém estão a 1 ponto na tabela acima da gente. Hoje o Ceará está na 12ª colocação com 24 pontos e o Santos na 13ª com 23 pontos. Então é o famoso jogo de 6 pontos. Nós vamos pontuar e o Ceará, se tudo der certo, não irá pontuar. Então a gente, né, meio que consegue já se distanciar de mais um time nessa briga contra a parte de baixo da tabela.
É um jogo essencial para o Santos vencer. É um novo teste, né? Uma nova formação que o Santos colocará em campo. A estreia do Velasquez também. Né? Provavelmente o Velasquez será o jogador centralizado. Imagine que o Boza caia mais pela direita e na esquerda cai o Wagner Palha. Imagino que será assim a composição defensiva do Santos. E aí fica aquilo que a gente comentou. Como será que os laterais vão se postar? Mais recuados ou ajudando um pouco mais no meio-campo? Ajudando mais no meio-campo, tem minhas dúvidas em relação ao Pará. Né? Ou pode ser também que faça uma linha de 4 e deixe o Pará um pouco mais livre para tentar ir para a linha de fundo. Não sei, né? O Pará é muito mais ofensivo do que defensivo. Então, enfim, né? Suposições aqui que nós vamos criando na nossa cabeça até a hora do jogo. Mas eu quero saber de vocês a sua opinião. O que você pensa desse jogo? O que você achou dessa escalação? E não se esqueça, né? Sabadão, depois do jogo, nós temos aqui o nosso pós para a gente falar, espero, que de uma vitória do Santos contra o Ceará. Um grande abraço para vocês. Não se esqueça de deixar o seu like aqui, meta de 500 likes, hein? Quero 500 likes nesse vídeo. Comenta aqui a sua escalação, se você gostou, deixa a sua opinião e não se esqueça também, hein? Membros do canal, tem um grupo no WhatsApp comigo para a gente falar de Santos e também concorre a uma camisa temática do Santos todo mês. Então se torne um membro a partir de R$ 1,99 e tenha esses benefícios. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.